Eu desenhei ela aqui, eu não sei como é. Honestamente, é um esboço de algo que, com certeza, ela é fechada, certo? Porque para todo teta tem um R. Agora, como ela é exatamente, eu não sei. Aí eu desenhei aí essa. Tá. Entendi. É só um desenho arbitrário, isso aqui não é. Ok, uma curva qualquer. Entendi. Isso. Obrigada. Mas acontece algo assim. Essas duas curvas se intersectam nesses dois valores de θ. 2π sobre 3 e 4π sobre 3. Tá? Para 2π sobre 3, Entendi. o R vai ser 3. E se tu bota aqui, vai dar 3 também. Tá? Porque vai ficar cosseno disso aqui, que é menos 1 sobre 2, vai ficar 3 sobre 2, vai dar 3. Certo? E o outro também vai dar cosseno menos 1 sobre 2, aí vai dar 3 sobre 2, dá 3 também. Corta o 2 com 2. Perfeito. Agora é só integrar. A parte difícil da questão é achar essa intersecção e reconhecer isso aí. O desenho em si eu não sei como é, vocês podem pesquisar essa equação. Não precisa saber também, é só saber que tu tem que achar essa intersecção. Né? Com certeza eles se cruzam. Porque 3 é menor do que 4 e maior que 0. Certo? Mas vamos fazer a conta agora. A integral vai ser o θ vai de 2π sobre 3 até 4π sobre 3. O R, ele vai de... Aí aqui é o detalhe da questão. Ele quer que seja exterior a 3 e interior a esse cara. Então vai de 3 até esse, certo? Ele vai da circunferência até a curva feia. Então ele vai de 3 até 2, 1 menos cosseno θ. Certo? Ele quer a área, então R, no caso, 1 vezes o jacobiano aqui, RdR dθ. E agora é conta. Que eu lembro essa integral é chatinha de fazer. Aparece um cosseno ao quadrado. Mas eu vou tentar fazer mais rapidamente. Vamos lá. Eu não vou ficar escrevendo o limite do θ, porque vai demorar um pouco para ele aparecer de novo. Mas quando aparecer, eu boto. Isso aqui vai ser o seguinte, vai ser R ao quadrado sobre 2, mas aqui tem um limite, tá? Tem o θ2 aqui, e aqui o θ1, tá? Saibam que tem um limite. Isso aqui de 3 até 2, 1 menos cosseno θ, dθ, vai ficar a integral. Esse 1 sobre 2 dá para botar para fora. Esse cara aqui ao quadrado vai ser 4. Esse cara aqui ao quadrado é um produto notável, né? Então, 1 menos 2 vezes cosseno θ mais cosseno ao quadrado de θ. Certo? Tem um parêntese fechando aqui. Menos 3 ao quadrado, que é 9. dθ. Tem os ângulozinhos aqui bonitinhos, tá? Mas vamos melhorar esse cara aqui. Passar para cá. Vai ficar integral. Isso aqui, vou botar 1 sobre 2. 1 sobre 2. 4 vezes 1, 4. Menos 4 vezes 2, 8. Cosseno θ. 4 vezes cosseno ao quadrado, mais 4 cosseno ao quadrado θ. Menos 9. Menos 9 dθ. Isso aqui vai dar integral 4 menos 9 dá menos 5, né? E tem esse 4 cosseno ao quadrado, então vou até dividir tudo por 2. Aqui vai ficar 2 cosseno ao quadrado de θ, menos 4 cosseno θ, menos 5 sobre 2. Tudo isso dθ. Tá? É igual. Vamos integrar agora. Melhorar esse cara aqui primeiro um pouquinho, né? Aqui vai ser integral de 2 vezes cosseno ao quadrado, tu pode escrever como 1 sobre 2, 1 mais cosseno de 2θ, e tem esse outro parêntese aqui, e um dθ, menos... Agora, essa integral aqui vai ser 4 vezes a integral do cosseno, é o seno, e aí o ângulo, vamos voltar, o ângulo é de 2π sobre 3 até 4π sobre 3, né?
Próxima integral aqui, menos 5 sobre 2 é constante. Integral de dθ só, é θ. De 2π sobre 3 até 4π sobre 3. Certo? Continuando, esse 2 corta com esse 2. Essa integral aqui vai ser, integral de 1 é θ, integral do cosseno de 2θ é o seno de 2θ, sobre 2, né, porque tu deriva seno de 2θ, vai aparecer um fator 2 aqui, só que não tem 2 aqui, por sobre 2, integrado de 2π sobre 3 até 4π sobre 3, menos, agora o seno desses caras, lembra que, deixa eu botar o menos 4, seno de 4π sobre 3. Vamos voltar para o gráfico aqui. 4π sobre 3, ó. 4π sobre 3 é esse ângulo aqui, né? 240. Tá aqui. O seno é negativo. Se o cosseno é menos 1 sobre 2, o seno vai ser menos raiz de 3 sobre 2. Certo? Então, aqui, menos raiz de 3 sobre 2. E aí, depois, menos do teorema fundamental do cálculo. O seno de 2π sobre 3, que é positivo, tá? Porque é o seno de 120. Então, vai ser... Esse menos aqui, no caso, é do teorema fundamental do cálculo. Esse aqui é porque o seno é negativo mesmo. Menos raiz de 3 sobre 2. E aqui, menos 5 sobre 2. Θ é só colocar, né? 4π sobre 3 menos 2π sobre 3. Agora, vindo para cá, a gente vai ter 4π sobre 3 mais o seno de 2 vezes 4π sobre 3. É melhor pensar em graus, eu acho. 2 vezes 4π sobre 3 seria 480 graus, tá? Que é 480 é 360 mais 120. Então, a gente tem que pegar o seno de 120, que a gente sabe que é raiz de 3 sobre 2. Tá? Então, seno de 480 é raiz de 3 sobre 2, porque já tem sobre 2 aqui, fica raiz de 3 sobre 4. Certo? Menos 2π sobre 3, mais... Calma, não sei se é mais. Aqui vai ser o seno de 4π sobre 3. Sobre 2, né? Vai ser... É menos, né? O seno é negativo nesse caso. O seno de 4π sobre 2. Menos raiz de 3 sobre 2. Então, aqui, menos raiz de 3 sobre 4. Tá? Porque tem o sobre 2 já. Fecha esse parêntese, fecha esse. Aqui a gente vai ter menos 4, que multiplica menos raiz de 3 sobre 2. Menos raiz de 3 sobre 2 dá menos raiz de 3. Menos, aqui vai dar 5 sobre 2. Vai ficar 2 menos 2. Desculpa, 4 menos 2 dá 2. 2π sobre 3. 4π sobre 3 menos 2π sobre 3 dá 2π sobre 3. Raiz de 3 sobre 4 mais raiz de 3 sobre 4 dá raiz de 3 sobre 2. Menos com menos dá mais 4 raiz de 3. Menos o 2 cancela com 2 aqui, né? Esse 2 cancela com esse. Menos 5π sobre 3. Certo? Dá para melhorar isso aqui um pouquinho. Isso aqui, 4 sobre raiz de 3. Desculpa, 4 raiz de 3. A gente pode escrever como 8 sobre 2 raiz de 3. E aí, 8 mais 1 dá 9. Então, 9 raiz de 3 sobre 2. E menos 5 mais 2, menos 3. Menos 3 sobre 3, menos 1. Então, fica menos π. Acho que é isso. Pronto. Contas. Mas é isso. Essa curva estranha é um cardioide. É isso mesmo, é um cardioide. Eu não falei só para, enfim... Não se atentem aos detalhes. O que importa é o importante. Mas é um cardioide, sim. É isso mesmo. O gráfico é tipo assim, ó. Deixa eu fazer só para
Tá bonitinho. Mas isso aqui tá meio correto. Mas o gráfico é tipo assim, que eu lembro, né? Eu acho que é esse o caso. Ele parte do zero, aí faz um negocinho assim. Opa, ele parte do zero, aí faz isso, aí ele vem para cá assim, aí volta e vem pro zero. É algo mais ou menos assim. Vou fazer mais bonitinho. O que eu lembro é algo mais ou menos assim. Tá? Que eu lembro, eu acho que é isso aqui. Mas aí, não lembro. Dislike nessa conta aí, é absurdo, é horrível. Mas é isso, fazer o quê? Olha o tamanho da questão e o tamanho da conta, né? Mas não tem muito o que fazer, não. Mas é por causa do cosseno ao quadrado, né? Se não fosse o cosseno ao quadrado, não teria quase nada disso. Enfim, é isso. Alguma dúvida aí nessa questão? Sim? O que foi? Pode ligar o microfone aí se quiser. Como você sabia que estava em cartesiano? Como assim? Cartesiano? Eu ia simplesmente aplicar os valores e deixar abertão mesmo. E não em polares. Pera, quê? Como assim cartesiano? Não, aqui tá tudo em polares. Eu não fiz nada XY aqui. Acho que nem tem nenhuma letra XY. Eu ia simplesmente aplicar os valores e deixar abertão mesmo. Ah, pode ser. É, não sei se. Tipo assim, tu chega nesse resultado aqui, aí tu deixa assim e vai copiando. E esse aqui, tu chega nisso, deixa assim. Aí tu deixaria nessa linha aqui, é isso? Tipo, esse termo com esse aqui, é isso? No caso, a questão já está em polares. Isso, a questão já está em polares. Aí apareceu o jacobiano. Apareceu o jacobiano. O jacobiano sempre tem. Tá? Ó, ele quer a área, né? O integrando é 1. Eu coloquei aqui, ó, o integrando é 1. Só que aí aparece R dr dθ, porque isso aqui é o jacobiano. Tu tá mudando de coordenadas, vai ter que ter. Certo? Na integral, não entendi. Mas a ideia é essa. O integrando é 1. É só área. Só que o jacobiano sempre tem. Não tem nenhum caso que tu não vai botar o jacobiano. Tá? Para qualquer sistema de coordenadas. Tá bom? Área, volume, qualquer coisa, sempre vai ter o jacobiano. O jacobiano é meio que a compensação para tu tá mudando de sistema de coordenadas. Mas aí você assume que houve uma substituição, não? Não, mas você mudar de XY para polares é uma mudança de coordenadas. Isso é uma mudança de coordenadas, ó. É porque eles não dão o assunto assim. Mas, ó, deixa eu provar que isso é uma mudança de coordenadas. E que o jacobiano é R. X é igual. A mudança é essa aqui, ó. Isso aqui é uma mudança de coordenadas. Y é igual a R seno θ. Pronto. Tu tem os pontos X, Y, tu quer ir para os pontos R θ. Isso é uma mudança de coordenada. Tá? Tu consegue isolar o R θ aqui? Consegue. É horrível, horrível. Não faça. Não recomendo. O jacobiano, como é que tu faz? Tu tá indo do sistema XY para o R θ. Tecnicamente, o R θ é assim. O gráfico de R θ é assim. Você tem R como eixo e θ como outro. Tá? Eu acho que eu entendi o que tu quis dizer agora. Tu tá falando do desenho, né? É isso que tá falando? O desenho tá em XY, tu tá certo. Porque o desenho, teoricamente, no plano R θ, eu não sei se é isso que tá falando, mas no plano R θ seria de 3 até aquela equação feia lá, não sei como é que é. No R θ eu não sei fazer, infelizmente. Mas seria de 3 até aquela equação feia e o θ lá de um valor aqui de 2π sobre 4, né? 2π sobre 3 até 4π. É isso que tá falando? Seria um retângulo, né? Só que não é um retângulo na real, vai ser uma curva mais feia, porque o outro é uma função, enfim. Mas aqui seria isso, aqui teria uma reta e aqui seria uma curva, assim, não sei. Honestamente, eu não sei. Algo assim, né? Não sei. Mas seria essa região, assim, no plano R θ. É isso que tá falando? Mas, enfim, R θ é uma substituição, tá? Vou até fazer o jacobiano aqui, ó. O de...
Entendi. Perdão. Entendi. É porque quando a gente pensa em polares, a gente sempre está pensando no plano XY, não é um plano novo, entendeu? Essa é a parada. Entendi agora a tua dúvida. É porque eu desenhei XY aqui, né? Mas não é um plano novo. É uma reinterpretação das figuras do plano XY, entendeu? Então aqui tu teria R igual a 3. Isso aqui é a mesma coisa que x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9, tá? Se fosse isso aqui no plano r θ, onde aqui é, deixa eu fazer maiorzinho, mas no plano r θ, r igual a 3 vai ser uma reta aqui, certo? R é uma constante, é uma reta vertical, tá? Só que a gente não quer, a gente não se interessa nessa reta, a gente se interessa na figura, como é que ela é originalmente, no XY, entendeu? Então a gente não desenha nesse plano aqui. E o θ também, o θ, a intuição é sempre um ângulo a partir do eixo X, né? Não faria sentido tu pensar no θ aqui dessa forma, porque não tem eixo X, enfim. É essa a dúvida? Não sei se eu respondi. Mas é uma mudança de coordenadas. A resposta é essa. E tem jacobiano. Ah, perfeito. Esse x, y é y. É isso. O gráfico desses caras a gente faz no x, y. Isso aí é verdade. Por definição também. É assim que é. Sim, deixa eu fazer o jacobiano aqui rapidão. Ó. Mas ó, o jacobiano vai ser derivada de x em relação a r, vai ser cosseno. Derivada de x em relação a θ vai ser r, que é uma constante, menos seno, vezes, né? Menos seno θ. Derivada de y em relação a r, seno. E derivada de y em relação a θ, r cosseno. Pela regra do jacobiano seria isso, né? Quando tu passa de xy para r θ. A diagonal principal vai ser r cosseno ao quadrado. E a outra vai ser mais, né, com o menos aqui do seno, mais r seno ao quadrado. E aí fica só r, tá? É o jacobiano. Pronto. É a mudança de coordenadas. Certo? Sempre tem que ter o jacobiano. Perfeito. Vamos para a próxima. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida nessa aí, né? Tranquilo essa questão? É grandinha, né? Mas tranquilo, né? Deu para entender. Tranquilo assim, não é, mas foi. Tem intersecção, aí tu faz aí de um para o outro, né? Vamos para a próxima. Use integração tripla em coordenadas cilíndricas para calcular o volume do sólido delimitado pelas superfícies. E ele dá duas superfícies aí. E é isso. Acabou a questão. É só isso, enunciado. Então, vou perguntar para vocês. Vocês reconhecem essas superfícies aqui? Isso é relevante, eu acho. Acho que ajuda muito. Alguém reconhece alguma dessas duas aí, ou as duas? Hiperboloide? Deixa eu dar nome para os bois aqui. Ó, essa aqui vai ser nossa primeira equação e essa aqui é a segunda. Hiperboloide, qual das duas? Uma folha? A segunda. A segunda, né? Perfeito. A segunda é hiperboloide de uma folha, tá certo. Então, deixa eu botar aqui. Eu vou botar a primeira aqui, né? E a segunda é o hiperboloide de uma folha. E a primeira, qual que é a primeira? A primeira só Deus sabe.
Ó, vou dar uma dica aqui para vocês. Vocês podem fazer isso em qualquer questão, sempre vale. Façam corte. Tenho quase certeza que falaram isso para vocês em GA, porque isso é muito útil. Façam corte. O que são corte? Os cortes principais: x igual a zero, y igual a zero, z igual a zero. Não sei se vocês fizeram isso para identificar essa segunda equação, que é o hiperboloide de uma folha, hiperboloide, né? Mas dá para fazer isso aqui e vocês vão ver que é. Ó, se a gente faz z igual a zero no hiperboloide, tá? A gente vai ter x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Isso aqui é uma equação de circunferência no plano xy. Aqui é y, aqui é x. Tá? Se a gente faz y igual a zero, a gente vai ter x ao quadrado, deixa eu botar aqui embaixo, x ao quadrado menos z ao quadrado igual a 1. Certo? A gente vai ter uma hipérbole, mais ou menos assim, não sei desenhar. O plano zx. Oi. Licença, se z dá zero, não vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado igual a zero, não? Não. Não, tu tá falando da primeira, eu tô falando da segunda equação. Ah, tá. Segunda equação. Perfeito. Já eu vou pra primeira. Ô, Fábio, na primeira dá uma sinistra, não? Tipo, calma. Quando você zera o Z, fica só um ponto. Isso, tá certo. Eu vou mostrar o que acontece. Estranho. Eu chego lá. Mas vocês vão entender. Vai tudo fazer sentido. Eu prometo. Isso aqui é z igual a zero. Isso aqui é y igual a zero. E x igual a zero, como é que ficaria? Vai ser y ao quadrado menos z ao quadrado igual a 1. Vai ser igualzinho, né? Vai ser uma hipérbole assim, né? Aqui o plano z e aqui y, certo? Isso aqui vocês conseguiram interpretar, né? E a intersecção aí no z igual a zero vai ser uma circunferência que estaria mais ou menos aqui, né? Enfim, acho que vocês conseguiram interpretar isso. Tranquilo. Agora vamos fazer a primeira equação. Como é que ficaria com esses cortes? Alguém falou aí, né? Se o z for zero, dá um ponto. Perfeito. É isso mesmo. Quando o z for zero, tu vai ter x ao quadrado mais y ao quadrado igual a zero. Isso só acontece em um ponto, 0, 0. Tá? Porque são valores positivos, né? Valores não negativos é mais correto. Então dá um ponto. Legal. Então esse corte aqui não é muito útil. Agora vamos para o próximo. Y igual a zero. A gente tem 2z ao quadrado. Hiperboloide, né? Agora vai ficar... Não, calma. Estou fazendo um corte. Vamos por corte. Esse corte aqui vai ser x igual a x ao quadrado, né? Vamos isolar o z, tá? Z ao quadrado é igual a x ao quadrado sobre 2, certo? Isolando o z agora, tirando a raiz dos dois lados, vai ser z, seria o módulo, né? Mas vou passar o mais ou menos. Z é igual a mais ou menos o x sai da raiz, fica x só, x ao quadrado, não? Sai da raiz, sobre raiz de 2. Isso aqui é o quê? Quem reconhece isso aqui? Aqui dá para saber. Alguém? Que equações são essas aí? Z igual a x sobre raiz de 2. Isso é o quê? Não é tipo um cone, uma caixa de sorvete, sei lá. Exatamente, é um cone. Ó, isso aqui são retas, né? No plano XZ, aqui é x, aqui é z, vai ter uma reta positiva assim, no caso a inclinação positiva, né? E uma negativa. Opa, pronto. E quando o z é zero, que seria o eixo x aqui, dá um ponto, que é a origem, que foi o que a gente achou antes, olha aí, tudo faz sentido. Certo? Então, cone. Não entendi não, porque é um cone não. Tipo... Mas tu entendeu dessas retas? Não, é isso das retas que eu não entendi. O corte, esse aqui é o corte y igual a zero, certo? Tu chega nisso aqui. Eu posso passar para isso aqui. É essa parte aqui que tu não entendeu? Eu não entendi da reta. Quando tu transformou em reta. Z é igual a x... Ah, esse aqui então, esse passo. Tá falando? Sim, sim. Perfeito, tá. Deixa eu voltar. A ideia é a seguinte, quais valores de Z dão certo nessa equação aqui de cima?
É meio que isso. Se tu Eu bota... entendi. É porque, tipo, Entendeu? o raiz de 2 ele é constante, aí ele fica como se fosse o A, o angular dessa reta, né? Fica como se fosse o Isso. coeficiente angular. Ah, entendi. Aí fica uma reta. Isso, Entendi. exatamente. Vai ser 1 sobre raiz de 2x e menos 1 sobre raiz de 2x. Entendeu? É isso. Entendi. Obrigado. Nada. É isso aí. Vai ser uma reta com inclinação positiva ou com negativa. Obviamente não vai ser assim, né? Porque vai ser assim, mas a inclinação em si eu não sei como é que é. Mas é algo assim. Perfeito. Aí se tu faz um corte desse, peraí, um corte dá um ponto. O outro dá duas retas assim, é um cone. Né? Dá para concluir que é um cone. O outro vai dar a mesma coisa, né? Os x e y são simétricos. Se tu faz aí x igual a zero, vai dar a mesma coisa. Vai dar o mesmo gráficozinho assim. Uma reta aqui, uma reta aqui, uma reta aqui, uma reta aqui. Agora, YZ, né? Mas enfim, é um cone. Deixa eu anotar aqui. Essa é a dica. Deixa eu botar aqui, cone. Cone. Vou tirar isso aqui também. Perfeito. Mas isso ajuda em quê? Porque como é que faz a questão? Tá, é um cone e tem um hiperboloide. A gente sabe que o hiperboloide ele não contém o centro, né? Se tu bota 0, 0, 0 aqui, não vai dar 1. Para certos valores aí de x, y, não dá certo também. Né? Enfim, o que acontece? A ideia seria, primeiramente, achar a intersecção desses dois caras, é uma coisa útil, porque a gente está falando de cilíndricas, e cilíndricas, lembra que cilíndricas, o plano XY, ele é muito importante, tá? Porque cilíndricas a gente faz x igual a r seno, desculpa, r cosseno, e y igual a r seno, tá? Então, o plano XY é muito importante em cilíndricas. O que acontece, a região que tu está integrando, região geral, no plano, é muito importante. Como é que a gente acha isso? Iguala as equações, igualando os e's, tá? Se tu iguala os e's, tu vai só ter x e y, e aí tu vai ter a intersecção. Nesse caso aqui, a gente tem z ao quadrado, né, nos dois carinhas, então vamos igualar os e's ao quadrado. Então, o cone intersecção com o hiperboloide vai dar... O cone a gente escreve como x ao quadrado mais y ao quadrado sobre 2. O hiperboloide, isolando o z ao quadrado aqui, vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado menos 1, né? Pronto, vamos achar a intersecção aqui desse cara. Como é que é esse gráfico? O que é isso aqui, né? A gente pode passar esses x ao quadrado e y ao quadrado para cá, né? Que tem x ao quadrado sobre 2 menos x ao quadrado mais y ao quadrado sobre 2 menos y ao quadrado igual a menos 1. Isso aqui vai ser menos x ao quadrado sobre 2 menos y ao quadrado sobre 2 igual a menos 1. Dá para multiplicar tudo por menos 2. A gente tem x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2. Certo? Então, a intersecção no plano XY desses dois caras é isso aqui igual a 2. A gente pode checar, vamos ver se é verdade. Se a gente bota x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2, nas duas equações, a gente vai ter que 2z ao quadrado igual a 2, z ao quadrado igual a 1. Z ao quadrado igual a 1. Na segunda, 2 menos z ao quadrado igual a 1. Z ao quadrado igual a 1. Tá? Passa para cá, fica 1 também. Então, tá certo. Isso dá dois valores, né? Dá dois planos. Tu tem z igual a 1 e z igual a menos 1. Certo? Tu tem esses dois planos aí. Mas já eu falo sobre isso. Mas tá certo. A intersecção é igual. E tem duas intersecções. Tá? Em dois planos diferentes do z. Certo? Deu para entender isso? Faz sentido, né? Se você pensar no gráfico aqui 3D, nesse caso a gente determinou o que cada um é, mas aí não necessariamente tu teria que fazer isso. Né? Então, eu vou desenhar o gráfico aqui, mas talvez vocês não desenhem na prova. Ô, Fábio,
Oi. Você pode explicar de novo essa parte que você igualou as duas? Não, eu só substituí x... Tá falando dessa parte aqui ou substituí? Ah, tá. Eu isolei o z ao quadrado nas duas. Nessa primeira aqui. Deixa eu isolar. Cone z ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado sobre 2, certo? E a hiperboloide z ao quadrado é igual... Deixa eu apagar esse gráfico. Z ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado menos 1. Certo? Só isso. Certo. Aí você achou aquela... Isso. De raio raiz de 2. É isso aí. Nada. É só isso. Tu iguala... Tu quer saber quais pontos, né? Tu tem o mesmo... Para quais valores de x, y, z tu vai resolver as duas equações ao mesmo tempo, certo? Quais pontos resolvem as duas equações ao mesmo tempo, entendeu? Enfim, é tipo isso. Perfeito. Então a gente chega nessa intersecção. Só que tem um detalhe importantíssimo que eu tenho que deixar claro, que é o seguinte: o hiperboloide, eu ia fazer o gráfico aqui, né? Mas o hiperboloide ele tem um buraco, certo? Esse hiperboloide de uma folha, no caso, né? Ele tem um buraco. O outro também tem, né? Não tem, não. Tem? Não sei se é considerado um buraco. Não, sei lá, acho que não. Mas esse tem um buraco no meio, assim, né? Esse hiperboloide é algo mais ou menos assim. Tu tem uma circunferência aqui. Se tu bota z igual a 0 nesse cara, ele vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. A gente tinha feito isso antes, né? Tu vai ter uma circunferência no z igual a 0. E aí, conforme tu vai aumentando o z, tu pode até reescrever isso aqui como x ao quadrado mais y ao quadrado igual a z ao quadrado mais 1, né? Tu pode escrever assim. Conforme tu vai aumentando o z, as circunferências vão aumentando, né? Dá pra ver isso? Curva de nível aí da primeira unidade. Então, esse hiperboloide ele tem um buraco aí no meio e ele vai aumentando assim. Tá? É algo mais ou menos assim. Eu acho que deu para entender isso, né? O z negativo também. Se tu bota um valor negativo para z, não importa, tá? O quadrado aqui vai ficar uma circunferência grande também. Vai aumentando esse cara aqui. Negativo ou positivo, porque tá o quadrado, né? Então vai ser um negócio mais ou menos assim. Certo? Só que tem um cone, que tem que entrar na jogada também. O cone, ele contém a origem. Se tu bota 0, 0, 0 aqui, ele tá lá, né? O cone contém a origem. E eles se intersectam nessa circunferência aqui. Se tu desce esse cara no y ou no x, vai dar raiz de 2, né? Essa distância aqui vai ser raiz de 2, né? Que é o raio. Mas eu vou tirar isso aqui só para não ficar muito feio. Mas, ó, tem esse outro cara aqui. Deixa eu ver como é que tá bonitinho. Não. Foi, tá bom. Tem um cone assim, né? E essa intersecção é dos dois, tá? Essa circunferência aqui. Só que o cone ele é negativo também, então ele também vai para baixo. Ô, Fábio, como tu sabe que o cone tá de cabeça para baixo? Como assim, cabeça para baixo? Ele tem em cima e embaixo? É isso que tá perguntando? Ah, é porque... Ah, não, eu entendi. Porque é só positivo, né? Não, ele tem os dois. O cone, ele é os dois. O cone, ele é assim, ó. O cone é tipo uma ampulheta. Ele tem esse cara e tem esse cara aqui também. Entendeu? Tem os dois. Ah, tá, entendi. Certo? Ô, Fábio, só mais uma dúvida. Como tu sabe que deu raiz de 2? A interseção é raiz de 2? No caso, o raio, né? Tá falando? É, o raio, sim. Tu concorda? Tu entendeu como cheguei nesse aqui? Entendi. Então, o 2 é o r ao quadrado, né? É raiz de 2. Ah, ok. Tá, ok. Perfeito, era só isso. Mas é porque eu falei rapidamente, só que eu nem falei disso aqui. Mas era só isso, o raiz de 2. Mas eu vou falar mais a fundo já. Porque isso é bem relevante. Porque, no caso, a interseção é todo o círculo, né? Igual tu estás falando aí, tá? Entendi. Então, a intersecção... Vou até desenhar em outra cor. Vou ter falado. A intersecção vou botar em vermelho. Eu não sei nem porque eu estou apagando, meu Deus. A intersecção vou botar em vermelho. A intersecção dos dois é só esse círculo aqui. O cone é o verde, tá? Esse círculo não, perdão, tem dois. Tem esse aqui de baixo também. A intersecção desses dois caras são esses dois círculos, que é no z igual a 1
que eu tinha achado antes, né? E no z igual a menos 1. Tá? No caso, no plano, a intersecção em si não é o plano, entendeu? São essas circunferências nesses planos. Mas acho que deu para entender, né? Tá. Perfeito. Algo mais ou menos assim. Deu para entender mais ou menos essa figura? Vocês conseguiram entender isso aqui? O cone, o... Sim. Certo? Uhum. Tá. Agora vamos voltar para a questão. O que é que ela quer? Use a integração tripla em coordenadas cilíndricas para calcular o volume do sólido delimitado pela superfície. Qual é o sólido que é delimitado pelas superfícies aqui? Eu vou fazer isso no plano... Eita, faltou o Z aqui. Vou fazer isso no plano ZX, por exemplo, só para ficar mais claro o que está acontecendo, tá? Porque o Z e o X são similares aqui nas equações, eles aparecem da mesma forma, né? Então é simétrico, tá? E no espaço aqui é muito confuso. Deixa eu fazer no plano para vocês entenderem melhor. Tu tem uma hipérbole assim, esse aqui é o plano XZ. Tu tem uma hipérbole aqui, esse cara aqui. Tu tem duas retas saindo assim, tá? E tem essa intersecção aí no raiz de 2, né, que a gente achou. Deixa eu tirar esse. Ah, não consigo fazer isso. Enfim. Esses dois caras aqui, esses dois caras aqui. Imaginem essa figura aqui rotacionada. Vai ser algo mais ou menos do que dá aqui, mais ou menos isso aqui. Tá? O que ele quer é o volume entre os dois. Então ele quer isso aqui. Ele quer esses dois caras. Certo? Só que tem um porém, porque o gráfico está horrível aqui de novo, né? Mas tem um porém gigantesco. Deixa eu fazer maior. Fazer maiorzinho assim. Pronto, imagine que isso é uma hipérbole, tá? Acho que assim vai ficar melhor. Ou não. Vou fazer mais inclinado. Mais perto do eixo Z. Para ficar mais claro de ver isso. Pronto, acho que assim tá bom. Aí, ó, tem um cone aqui. Tem um cone aqui. Tem um cone aqui e um cone aqui. Certo? Qual que é a parada? Vai ter um... Ele quer esse volume entre aqui, né? Só que vai... Se tu for fazer a integral cilíndrica dz dr dθ, tem um ponto aqui... Esse gráfico tá horrível. Deixa eu fazer devagarzinho. Esse cara, aí tem esse cara aqui. Acho que assim tá melhor. Pronto. Enfim. Deixa eu botar isso aqui, mas ó. Pronto. Assim tá melhor. Eu vou só fazer esses dois, porque senão eu vou me perder muito. Mas tem 4, tá? Mas a ideia é a seguinte. Se tu for fazer dz, dr, dθ, tu vai variar o r entre funções ali, né? E o z entre funções aqui. Então, nesse caso, tu vai... Aqui é o z, né? Aqui é z, aqui é x. Tu variaria o z desse cara até esse, né? Tá? E depois tu teria que fazer o z desse cara até esse. Certo? Que não é muito bom. Não sei se vocês entenderam isso. Mas, basicamente, tu vai ter que variar... Tu tem uma circunferência interior aqui, tá? Tu tem uma circunferência interior, que é menorzinha, é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, e tu tem duas circunferências exteriores, assim, maiorzinhas, que raio raiz de 2, certo? Vou fechar aqui, pronto. Então, a integral não é tão trivial nessa ordem aqui. Nessa ordem aqui ela não é tão trivial, vão ser duas integrais, porque tu vai ter que fazer essa mais essa. Não sei se deu para entender isso. Deu para entender? É porque isso no espaço de ver é absurdo, mas seriam duas integrais.
Dá para entender, porque na definição de integral não é você ter que pegar um constante, então, sendo z constante, porque é cilíndrica, então você vai ter que dividir em planos, né? Isso. Essa é uma interpretação, sim. Mas qual que é uma ideia para essa questão? Para resolver esse problema, para tu não ter que fazer duas integrais. Tu faz dr, dz, dθ. Porque vocês concordam comigo que o r ele varia com o z? Ó, se eu vou aumentando com o z, o meu raio máximo vai aumentando, como hiperboloide aqui, tá vendo? E o mínimo aqui é o cone, sempre. Deixa eu tentar desenhar isso aqui de novo. Mas tem o cone aqui. Ó, tem alguém tá ouvindo o áudio de alguém aí. Boa. Tem uma reta aqui, e aqui tu tem um hiperboloide, né? E aqui é o z, né? Tu vai aumentando o z, o raio máximo e o mínimo vão alterando também, dá para ver isso? O mínimo é sempre o cone, tá? Que seria essa reta aqui, e o máximo é sempre o hiperboloide. Então, tu vai meio que fazer uma integral tipo 2 em cilíndricas. Essa é uma ideia. Tu pode fazer de outra forma. Eu acho que geometricamente a outra forma é mais fácil de pensar. Pelo menos eu acho, né? Mas tipo 2, entre aspas, né? Tipo 2, nesse caso é melhor. Porque vai ser uma integral só. Porque por baixo o raio está sendo limitado pelo cone e por cima está sendo limitado pelo hiperboloide. Certo? Dá para entender isso? Tenta ver isso aqui nesse cara aqui, né? Ó, o que eu estou falando é, por baixo, o raio, que é o raio, no caso, é o R, tá? É a distância no plano aqui para a origem. Ele está sendo limitado pelo cone sempre, ó. Esse cone aqui, e ele, por cima, está sendo limitado pelo hiperboloide. Tá? Eu vou escrever a integral, vamos ver se vocês entendem, faz mais sentido o que eu estou falando. Isso aqui tá feio. O hiperboloide não fica por baixo, não? O hiperboloide não fica por baixo. Não entendi. Eu pensei que o cone ficasse por cima, porque ele vem meio que antes, porque ele é mais estreito que o hiperboloide. Então, o cone está por baixo, ele não está mais dentro? Eu tô falando da distância, o R. Imagina no plano XY só. Entendeu? No plano XY. Tá? Tu vai ter o cone e depois tu vai ter o hiperboloide. Verdade. Por exemplo, no z igual a 0, tu vai ter um pontinho aqui do cone, certo? E tu vai ter uma circunferência aqui do hiperboloide, tá? Tu vai aumentando o z igual a 1 no xy, e o r é tudo no xy, né? Polares. Z igual a 1, aí tu vem aqui para o cone, seria z igual a 1, vai ser outra circunferência aqui, né? Raiz de 2. Ah, não, z igual a 1 já é intersecção, vai ter que ser uma coisa entre, então vamos botar 0,5. É porque z igual a 1 já é intersecção, vai dar a mesma coisa. Mas z igual a 0,5. 1 sobre 2, né? O cone vai dar x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Tá? Então vai dar uma circunferência aqui, que seria igualzinha a essa aqui de cima. Só que no outro, a gente vai ter 1, lembra que a equação é essa aqui, ó, vai ser 0,5 mais, não, 0,5 ao quadrado mais 1, então vai ser 1 quarto mais 1, que é 5 quartos, certo? Então vai ser um pouquinho maior do que 1, 5 quartos é um pouquinho maior que 1. Não sei se dá para entender isso, mas quando tu vai variando o z para cima e para baixo, tu vai ter uma circunferência, que é a intersecção ali do cone, tá? Então tu pega aqui um z entre 0 e 1, né? Ou entre 0, aqui é um menos 1, ou entre 0 e menos 1, tu vai ter duas circunferências. Tu vai ter uma circunferência do cone e vai ter a circunferência do hiperboloide. Certo? E aí tu vai variar o R nesse anel aqui. Ah, entendi. Deu para entender a ideia? Então tu vai fazer uma integral tipo 2, entre aspas, em cilíndricas. Essa é uma ótima solução, né, no caso. Tu pode fazer a outra, mas seriam duas. E acho que dá mais trabalho. Não é tão fácil, mas dá para fazer. Eu vou escrever as duas formas, né, no caso. Mas eu vou fazer dessa, eu vou fazer esse tipo 2. Mas essa é a ideia, tá? Quando tu vai aumentando o z, tu vai variando o r.
Nesse caso, o R ele vai variar entre duas constantes, tá? Que vai ser menos 1 até 1. Vou até escrever a integral aqui para vocês entenderem. Mas o R varia entre duas constantes. O R não, desculpa, o Z. O θ é sempre de 0 a 2π, né? Vamos escrever a integral. Vai ser de 0 a 2π. O θ tanto faz. Nem apareceu o θ em lugar nenhum aqui. Esse aqui é só a mudança, né? Mas o θ é tudo simétrico aqui em relação ao ângulo, né? Então é 0 a 2π. Agora, o Z, a gente vai de menos 1 até 1. Porque o θ é integral tripla, mas o θ meio que ele é irrelevante. Esse cara aqui que tem que variar entre constantes. Entendeu? E o próximo aqui vai ser o do Z, desculpa, do R, que vai variar do cone até o hiperboloide. O cone tem essa equação, x ao quadrado mais y ao quadrado é r ao quadrado, z ao quadrado sobre 2, tá aqui, né? Tem que isolar o z, vai ficar z igual a raiz de r ao quadrado sobre 2, raiz de r ao quadrado é r, então fica r sobre raiz de 2. Não, pera, esse é o cone, é embaixo. Deu para entender isso aí do polar? R sobre raiz de 2. A equação do cone em cilíndricas. Tá? Essa equação aqui do cone passando para as cilíndricas. Vai ficar, sai o R da raiz, né? Sobre raiz de 2. Certo? Agora, do hiperboloide, vai ser raiz desse cara aqui. Isso aqui é R ao quadrado. Então, raiz de R ao quadrado menos 1. Deixa eu ver se vocês falaram alguma coisa aí. Mas a integral é essa. Ele que é o volume, né? Deixa eu ver aqui. Ele que é o volume, isso. O volume é a integral de 1, R, dr, dθ. Deixa eu ver se vocês falaram alguma coisa. Não. Ok. Ô, Fábio, eu não entendi legal essa, porque a ordem, o hiperboloide ficou em cima e o cone ficou embaixo. Foi mal, que tá errado. Aqui é dz, dr, dθ. Não, dr, não, dr então é certo. dr, dz, dθ. Pronto. Oi, fala. A ordem de quem ficou em cima e quem ficou embaixo. A ordem. Então, a de dentro tá falando, né? Do cilindro e do... Sim. Pronto. O R, ele vai variar do cone até... Ó, por exemplo, eu pego aqui o plano Z igual a 0,5, que eu tinha feito antes, né? Tu pega aqui... Deixa eu só fazer essa parte aqui. Mas tu vai ter a intersecção do cone aqui, que é menorzinha. Dá pra ver isso? E tu vai ter a intersecção do hiperboloide, ó, que é maior zona. Então, quando tu vai variando o R, quando tu vai variando o Z, o R do cone vai ser sempre menor do que o R do hiperboloide. Dá para ver isso? Dá. E isso aí acontece, eles se encontram no Z igual a 1, e depois acontece o inverso. O do hiperboloide vai ser sempre menor. Dá para ver aqui pelo gráfico? O hiperboloide é menor e o do cone é maior. Só que isso é relevante, né, para a questão. Mas aconteceria o inverso depois da intersecção. Tranquilo, entendi. Entendeu? Perfeito. Ah, Fábio, então, tipo assim, foi por isso que você escolheu fazer esse limite de integração no Z, né? Tipo, do menos 1 até 1, por conta da equação dele. Isso, exatamente, com o Z variando entre constantes. Porque o R ali, ele muda de acordo com o Z e é mais fácil fazer assim. Eu vou fazer de outra forma, eu vou escrever de outra forma para vocês entenderem como é que seria. A outra forma seria o normal, né? Que é usando o plano XY. Mas eu vou fazer, vocês vão entender a diferença. Deixa eu escrever logo. Isso aqui é só conta, né? Como é que seria da outra forma? Da outra forma, o que acontece? Notem o seguinte. Eu tentei desenhar isso aqui, ó, mas talvez nesse espaço aqui seja melhor. Tu vai ter um cilindro. Vou tentar fazer de novo aqui. Aqui é o X, aqui é o Y, aqui é o Z. Tu vai ter o cone aqui, tá? Tu vai ter a intersecção aqui dos dois. Tem o hiperboloide, né? Vou fazer a circunferênciazinha aqui, ó. Tem o circunferênciazinha. Daí tem o hiperboloide, que ele passa assim, né? E tem a intersecção deles dois aqui.
Tá? Como é que tu faria isso em cilíndricas normal? Tu vai ter que subir esse cilindro aqui, né, do z igual a zero, tá? Porque tu sempre faz em relação ao plano z igual a zero. Tu tem que subir, tu vai cortar o cone aqui em algum lugar, depois a gente vê isso. Vai ter meio que outra intersecção aqui, ó, com o cone, só que aí é com outro cilindro, né? E aí tu vai ter que fazer nessa região menorzinha, e depois tu faz na região com raio raiz de 2. Então tu vai ter que fazer em 2 cilindros diferentes. Deixa eu tirar o cone aqui para ficar melhor de entender. Mas ó, tem o vão do hiperboloide aqui, que delimita um cilindro também. Certo? Mais ou menos assim. E depois tem esse pedacinho aqui que sobra. Tem esse pedacinho aqui que sobra. Não sei se dá para entender isso, mas é tipo isso. E aqui tem um cone. Como é que seria dessa forma? Vou deixar esse desenho feio aí, mas a ideia seria a seguinte. Tu vai fazer 2 integrais. Vai ser de 0 a 2π, a primeira. E aí que a gente varia o R, né? Na primeira região, tu vai variar o R de 0 até 1, que vai ser esse cilindro aqui, que é quando z é igual a 0, para o hiperboloide. Quando z é 0, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, que é aquela circunferência ali. Essa circunferenciazinha aqui, branca. Certo? Então aqui vai de 0 até 1. Sendo que o limite inferior e superior são o próprio cone. Tá? Porque não tem hiperboloide nessa região. Não tem hiperboloide. Só tem o cone. Então o limite inferior vai ser o cone. O superior vai ser o cone também. Então o cone positivo e o negativo. Isso é a outra forma de fazer que tu tá fazendo agora? Isso. É outra forma de fazer. Que seria meio que a normal, né? Que é tu fazer dz, dr e dθ. Mas aí eu vou deixar, vocês botam no for alpha, sei lá. Mas isso aqui não é tão fácil de fazer, não. Eu vou mostrar. Esse aqui é mais de boa. Não, tem o R também, né? R, dz, dr, dθ. Mas a ordem que eu tava falando. Deixa eu até tirar isso aqui. Vamos lá. O Z agora, a gente tá nessa região, nesse círculozinho, o Z, ele vai de menos o cone até mais o cone. O cone é isso aqui, né? Essa equação. Então vai ser menos essa raiz até mais essa raiz. Esse x ao quadrado mais y ao quadrado é o próprio r ao quadrado, que é essa equação aqui, r sobre raiz de 2. Então vai ser menos r sobre raiz de 2 até mais r sobre raiz de 2. Tá? Ele quer o volume 1r dz, dr, dθ. Só que essa integral aqui não é o volume todo. Falta ainda o que falta aqui. Falta o que sobra, né? Falta o que... do hiperboloide até o cone. Certo? A gente fez do cone até o cone, falta esses pedacinhos aqui ainda, do canto, né? Por causa dessa intersecção aqui, ó. A gente fez esse verdinho aqui, antes da linha vermelha. Aqui seria o 1, né? E esse cara aqui seria o raiz de 2. Falta esse pedacinho aqui para todo... Tem o de cima e tem o de baixo, né? Como é que seria? Eu acho que o ideal é multiplicar por 2 mesmo. Então, tu faria um desse aqui e multiplica por 2. Então, mais 2 vezes. Aí, como é que é esse pedacinho aqui, ó? Esse pedacinho, ele vai do hiperboloide até o cone. Certo? Aqui é a linha reta e aqui é o hiperboloide. Então, mais 2 vezes integral de 0 a 2π. Integral. O raio, ele vai de... Nota, o raio é a distância, né? Ele vai de 1 até raiz de 2, certo? A gente está nesse raio aqui. Seria um anelzinho ali. Teria meio que tu sobe esse cilindro aqui, tu vai ter um anelzinho aqui, ó. Sobe esse cilindro aqui, né? Tu vai fazer o raio variando de 1 até raiz de 2. Vai ser essa região aqui, ó. Tá? É tipo isso. O raio vai de 1 até raiz de 2. E o Z, ele vai do hiperboloide até o cone. Tá? O hiperboloide, a gente sabe aqui a equação.
Nesse caso, eu estou fazendo positivo, né? Raiz de r ao quadrado mais 1. Mais 1. Não, menos 1. Menos 1, né? Isso. Até o cone. Deixa eu botar para baixo. R sobre raiz de 2. Pronto, essa seria outra forma de fazer. Tá? Essa integral aqui, primeira, não é tão difícil de fazer. Eu acho que eu não vou fazer porque não tem muito tempo. Vou para a próxima questão. Ou vocês querem que eu faça a questão? A integral. Mas não sei se deu para entender essa questão, ela é bem confusa. Mas a sacada é essa aí, vocês fazerem ao contrário. Seria meio que um tipo 2 em cilíndricas. Acontece muito. Agora, o dθ sempre está no final, mas pode acontecer de trocar o R com o Z. Tá? Pode ser dz dr dθ, que é o mais comum, ou dr dz dθ. Depende de vocês. Faltou o resto aqui da integral. Aqui seria 1 dz dr, não, 1r dz dr dθ. Pronto. Que unidadezinha, hein? Horrível. Essa unidade é horrível. Mas é legal. É horrível as contas. E talvez a interpretação aí, integral tripla, mas é útil, é muito útil. Em cálculo 3, isso aqui vocês têm que saber de pé a cabeça. Mas, enfim. Vocês querem que eu resolva essa integral aqui? Não precisa. Bora para a próxima. Tranquilo. Vai demorar muito. Vai ser tranquilo essa integral aqui. Você R ao quadrado e sai a raiz, enfim, vai ficar polinômiozinho, é de boa. Vamos para a próxima. A próxima também não é muito legal, não, mas fazer o quê, né? Essa prova 2019.2, meu Deus do céu. Tomara que não seja assim de vocês. Nem a minha. Vamos lá. Questão 4. Então, ó, a questão 4, ela já dá integral aqui. Não li a questão ainda, né? Mas ela dá integral em cilíndricas na ordem que a gente acabou de fazer. dr, dz, dθ. Tá? Se acontecer isso aqui na prova de vocês, vocês têm que saber como funciona essa ordem. Entendeu? Mas é essa a ideia. Você vai escrever R como uma função de z e θ. Certo? Então, o R, a distância, aí vai variar dependendo do valor de z que tu tá. Só essa a ideia do negócio. Agora, tem que saber aplicar também, né? Saber usar isso nas questões. Essa questão aqui nem pede, né? Mas, enfim. Como é que seria essa questão aqui? O volume de um sólido S é dado pela seguinte integral tripla em coordenadas cilíndricas. Ele dá a integral aí. Letra A, mude a integração acima para coordenadas cartesianas, explicitando os limites de integração. Essa letra A é difícil. Não sei se difícil é a palavra, mas é gigante. É gigantesco. A letra B, mude a integral acima para coordenadas esféricas, explicitando os limites de integração. E a C, calcular. Beleza. A gente tem que entender primeiro quem é essa região, né? Volume S é igual a 2 vezes a integral de 0 a 2π, integral de 0. Eu vou botar 1 sobre raiz de 2, tá? Porque esse raiz de 2 sobre 2 é muito feio. Então, um pouquinho mais para baixo. 1 sobre raiz de 2, integral de z até raiz de 1 menos z ao quadrado. Tá? E aí, R dr dz dθ. Perfeito? Nota aí de novo que o θ não importa muito. O z já varia entre duas constantes. O z já varia entre dois planos. Tá? Mas vamos interpretar quem são essas figuras aqui do R. Né? A gente tem R é igual a z. Isso aqui vai ser R ao quadrado é igual a z ao quadrado. Elevando os dois lados ao quadrado. Né? E R ao quadrado a gente pode escrever como x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a z ao quadrado. Isso aqui é um cone. Vou poupar o tempo, mas na outra questão tinha um 2 aqui. Era um cone, não é uma constante que vai mudar, é um cone. Certo? Agora, R
é igual a raiz de 1 menos z ao quadrado, mesma coisa, a gente pode elevar os dois lados ao quadrado, r ao quadrado é igual a 1 menos z ao quadrado, r ao quadrado é x ao quadrado mais y ao quadrado, passa o z ao quadrado para o outro lado, mais z ao quadrado igual a 1. Isso aqui é uma esfera. E um detalhe importante é... Primeira coisa, r é igual a z, isso é uma coisa importante, mas r igual a z implica que z é positivo, certo? Porque o r é positivo. Então, esse cara aqui, vou botar uma condiçãozinha que z é positivo, tá? É um detalhe. Então, esse cone aí, ele é só a parte de cima. Deu para entender isso? Não tem a negativo, porque r é igual a z. E r é sempre positivo. Portanto, o z tem que ser sempre positivo. Certo? Então, é só o cone de cima. No segundo caso, não acontece isso. Porque ele está falando r é igual a raiz de 1 menos z ao quadrado. Raiz é sempre positivo. Tá? Então, essa esfera aqui que a gente achou é a esfera completa. Certo? Não tem problema nenhum isso aqui. Nenhum passo aqui a gente perdeu informação. É a esfera completa ainda. Tá? Só um detalhe importante. Então, esse aqui é metade do cone, esse aqui é a esfera completa. Beleza. Esses planos aqui são justamente o plano z igual a 0 e z igual a 1 sobre raiz de 2. Esse 1 sobre raiz de 2 é justamente a intersecção desses dois caras. Tá? Se a gente faz a intersecção do cone com a esfera, então, a gente sabe que a gente quer achar o z, né? A gente sabe que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a z ao quadrado. Portanto, a equação da esfera fica z ao quadrado, né? Mais z ao quadrado é igual a 1. A gente tem que 2z ao quadrado é igual a 1, z ao quadrado é igual a 1 sobre 2, o que implica, como z é positivo, a gente já concluiu isso aqui do cone, né? Então, implica que isso é 1 sobre raiz de 2, que é justamente o que está no limite de integração. Então, esse limite de integração faz todo sentido. Tá? A gente está indo do z de 0 até a intersecção. Perfeito. Poderia ser um valor menor, né? Mas, nesse caso, é justamente a intersecção. Perfeito. E o θ de 0 a 2π é simétrico. Tranquilo. Então, que gráfico é esse aqui? Vamos tentar desenhar isso no R3. A gente sabe que é um cone, sabe que é uma esfera. Então, vamos tentar desenhar. Aqui o x, aqui o y, aqui o z. A gente tem metade de uma esfera. Tecnicamente, eu já falei que é toda, né? Só que não importa, porque o z é sempre positivo. Então, vamos considerar só a metade superior da esfera aqui. Seria algo mais ou menos assim. Certo? Tem um cone aqui. Essa intersecção dos dois dá uma circunferênciazinha, né? A gente nem fez essa circunferência, mas acho que não tem problema. Esse plano que a intersecção existe é o plano z é igual a 1 sobre raiz de 2. Tá? O plano do chão é z igual a 0. Perfeito. O r está variando do cone até a esfera. Então, o r está variando do cone até a esfera. Tá? Então, a área que a gente quer, na realidade, é... A área, não, desculpa, o volume que ele está definindo aí é esse volume aqui. Tá? Então, vou tentar desenhar fora aqui, mas seria algo mais ou menos assim. Ó. Deixa eu fazer em branco. Tu tem aqui esse negocinho, tu vai ter um conezinho aqui, e aí tu tem meio que uma esfera aqui, assim. É meio que esse volume. Certo? É esse volume aí. Tu tem metade de uma esfera e tira o cone. Tá? Esse pedaço do cone aqui é vazio e isso aqui é tudo preenchido. Certo? Esse volume que ele está definindo. Perfeito? Do cone até a esfera. Perfeito. Daí o que é que ele quer? Ele quer que a gente explicite isso em cartesianas. Isso vai ficar horrível. Mas vamos lá. Como é que a gente explicita isso em cartesianas? Cartesianas, eu gosto de fazer dz, dy, dx. Quase sempre eu faço assim. Nesse caso não é diferente, né? O z aí é onde está o cone, né? Vamos fazer dz, dx, dy. dz, dy, dx.
qual que é a sacada nessa questão? Existem duas regiões no plano XY que importam aqui, ó. Nota que quando tu desce essa intersecção, tu vai ter uma circunferênciazinha menor aqui do que a da esfera, tá? Então vai ser um cilindro. Então tu vai ter duas regiões. Tu vai ter essa região verde aqui, vamos chamar de R1, e tu vai ter a regiãozinha vermelha, que é um anel aqui, certo? Vamos chamar de R2, por exemplo. Na região verde, o Z ele vai de 0, ele vai de 0 até o cone. Dá para ver isso? Ó, ele vai do plano Z igual a 0 e vai bater no cone vermelho aqui. Na região R2, o Z ele vai de 0 e vai bater na esfera. Essa é a parte importante. Todo mundo entendeu isso aí? Das duas regiões? Tranquilo? Beleza, vamos lá. Como é que vai ficar essa integral? Em cartesianas. Seguindo essas ideias aqui. Vão ficar duas, né? Não sei, duas integrais. Não necessariamente duas, mas duas partes. Região 1. Como é que é na região 1? A região 1 é essa intersecção, que a gente tem que projetar no plano XY. A intersecção é quando tu pega o plano aqui, Z igual a 1 sobre raiz de 2, e joga na equação de qualquer um dos dois caras aí, ou do cone ou da esfera, que seria essas duas equações aqui, né? Então, se tu bota Z igual a 1 sobre raiz de 2 na esfera, tu vai ter 1 sobre 2 aqui, passa para o outro lado negativo, a gente vai ter x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1 sobre 2, né? 1 menos 1 sobre 2, vai ficar 1 sobre 2. A gente tem isso aqui. Na outra, vai dar direto, né? Na do cone vai dar a mesma coisa. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1 sobre 2, direto. Então é a mesma intersecção. Tá? É a mesma equação. Perfeito. Então essa região 1, no plano XY, é delimitada por essa equação aqui. Certo? Então vamos lá. E depois tem a região 2, né? Deixa eu escrever isso aqui bonitinho. O resultado, ele quer... Calma. Porque ele define o volume como duas vezes, né? Então, ó, o volume... Vou botar aqui embaixo. O volume de S vai ser igual a duas vezes a integral dupla na região 1. E o Z varia de 0 até o cone. E vai ser... Qual que é a equação do cone? É raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, né? O Z é positivo. Então, de 0 até raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá? Ele que é o volume... Ele que é o volume? É o volume, né? O integrando é 1. O integrando é 1. É cartesiano, então vai ser 1. A gente vai voltar para 1. Vai ser 1 dz, tá? E aqui eu vou fechar esse parêntese e aqui dA. Certo? Então essa aqui seria na região 1. Na região 2 vai ser uma coisa parecida. Então na região 2, só que a integral de dentro de z vai ser de 0 até a esfera. A esfera é 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Tá? O integrando é 1 também, dz, fecha o parêntese, tudo isso dA. E tem um parêntesezão aqui, que tem 2 multiplicando isso aqui, né? Perfeito. Vamos começar por essa integral aqui. O volume S é isso aqui, né? Vamos fazer essa primeira. A região R é interior a esse cara aqui. Né? A região R, R1, né? Seria x ao quadrado mais y ao quadrado. Deixa eu botar isso embaixo. Vou fazer aqui. O R, x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual do que 1 sobre 2. Certo? São todos os pontos que satisfazem isso aqui. Perfeito. Como é que fica? Esse cara aqui, em integral dupla, em cartesianas, isso aqui é uma circunferência, né? De raio 1 sobre raiz de 2, certo? Em cartesianas, tu escreveria isso da seguinte forma. O x aqui, o máximo é 1 sobre raiz de 2, o mínimo é menos 1 sobre raiz de 2. O y, ele varia da meia circunferência de baixo até a meia circunferência de cima. Tá?
Então, tu tem que isolar o y para a função do x, e o x varia entre constantes. Como é que fica? Vai ficar a integral de menos 1 sobre raiz de 2, que é o limite do x, até 1 sobre raiz de 2, que é o limite superior, né, do x. O y varia de menos a raiz da circunferência, que vai ser menos a raiz de 1 sobre 2 menos x ao quadrado, tá? Isolando o y nessa equação aqui. No caso, eu botei na equação por causa do r, né? Mas a equação mesmo, se fosse igual aqui, tá? Isolando, vai ficar menos até mais. Mais a raiz. Então, essa é a integral. Aqui, tem o dz ainda, né? Então, o dz aqui de 0 até a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. 1 dz dy dx. Pronto. Essa é a primeira integral. Tá? Deu para entender isso aqui? Muito confuso isso, né? Mas, enfim, é isso. Eu não sei nem porque pediram isso. É uma questão muito estranha, mas dá para passar conhecimento, eu acho. Tranquilo isso aqui? Próxima integral agora, essa aqui, na região 2. O problema da região 2 é o seguinte, deixa eu desenhar ela aqui, mas a região 2 é definida da seguinte forma. Vai ser exterior a essa circunferência e interior à circunferência z igual a 0 na esfera. Quando z igual a 0 aqui, tu tem x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, tá? Que esse raio é maior do que 1 sobre raiz de 2, né? Que vai ser essa regiãozinha vermelha aqui, né? Vai ser exterior a essa menorzinha e interior a da esfera, tá? Deixa eu desenhar isso aqui. Deixa eu escrever aqui, né? Vai ser 1 sobre 2. Vão ser os pontos x ao quadrado mais y ao quadrado que satisfazem esses dois caras ao mesmo tempo. Ele é maior do que esse cara e menor do que esse cara, né? Do plano vai ser um anel. Tu vai ter aquela circunferência menorzinha, aí ficou muito grande. Tu vai ter a maiorzinha, tá? Deixa eu tirar essa circunferência menorzinha aqui, que tá feio. Opa. Tá, não sai. Enfim, vou apagar aqui só. Pronto, tá melhor. A região é esse anelzinho aí, né? Tá? Agora tem um problema gigantesco, que é como é que tu faz isso em cartesianas. Isso não é tão trivial. Dá para fazer... Eu, pelo menos, fiz da seguinte forma. Primeiro, eu cortei isso aqui. Então, lembra que isso aqui é um volume? A gente está calculando um volume mais ou menos assim, né? Então, é similar... similar não, é igual... Eu posso fazer o volume de um pedacinho, por exemplo, no primeiro quadrante aqui no XY, e multiplicar por 4, certo? Porque tu tem 4 pedaços iguais. Tá? Como é um volume, isso não tem problema. Então eu posso simplesmente fazer essa região aqui, no caso essa aqui, né? Primeiro quadrante, e multiplicar por 4. Então 4 vezes essa coisa aqui. Tá? Que não é tão fácil de fazer também, mas vamos lá. A gente reescreve a integral, ao invés de fazer 4 vezes, vamos fazer uma vez só e multiplicar por 4, porque é simétrico. Então, essa integral aqui, a gente vai fazer 4 vezes essa aqui. Agora, como é que faz dessa região geral? Deixa eu até tirar aqui. Acontece o seguinte nessa região geral aqui. Ó. Tu tem uma circunferência e aqui tu tem outra, né? Então, só olhando para o primeiro quadrante. Se a gente quiser fazer tipo 1, que tanto faz, tipo 1, tipo 2, dá na mesma, aqui é o x, aqui é o y, a gente vai ter que variar o x entre constantes, certo? O que acontece? Ele vai partir do 0, né, e vai chegar até o 1, tá? Que é o raio da esfera ali. Então ele vai do 0 até o 1. Só que tem um ponto aqui que muda tudo, né? Que é esse cara aqui, que é o 1 sobre raiz de 2. Tá? Então, essa integral vão ser duas integrais. Tu vai ter uma de 0, o x, né? De 0 até 1 sobre raiz de 2. E aí o limite inferior do y é esse e o superior é esse. E depois de 1 sobre raiz de 2 até 1, o limite inferior do y é esse e o superior é esse.
certo? Então, são duas integrais. E tu multiplica por 4. Então, essa integral aqui vai ser... Deu para entender isso aí? Me digam aí, por favor. Não, é foda. Não conseguiu? Essa região geral aqui, ó. Como é que tu faria em cartesianas? Como é que tem? Deixa eu tirar esse negócio aqui que não ficou muito... Ué, ele pega tudo. Pô, não queria pegar tudo. Bom, enfim. Calma. Deixa eu desenhar de novo aqui. É o seguinte. Não ficou reto de novo. Bom, tu concorda comigo que o x variando de 0 até 1 sobre raiz de 2, o limite do y vai ser esse cara e esse cara? Vai ser esse cara aqui? Perfeito. E agora, de 1 sobre raiz de 2 até 1, o limite do y vai ser esse cara, que não é a equação da circunferência, essa circunferência aqui, e esse cara? Concorda? Isso, exatamente. Vai ser de y igual a 0 aqui. Isso, exatamente. Esse 4 vezes aqui tem um parêntese gigantesco, né? Que são dois integrais. Então, 4 vezes, aí essa integral aqui vai ser o x. Vamos fazer a primeira aqui, ó. De 0 até 1 sobre raiz de 2. O y, ele vai variar da circunferência menor. E agora, vamos lembrar, isso é no primeiro quadrante, né? Então, a circunferência menor vai ser isso aqui, ó. Certo? Então, da circunferência menor de raiz de 1 sobre 2 menos x ao quadrado até a circunferência maior. Tá? Então, ó, a circunferência menor, essa aqui, até a circunferência maior. A circunferência maior é da esfera, que é... O raio é 1, né? Então, vai ser raiz de 1 menos x ao quadrado. Certo? Essa integral aqui, o z não muda, tá? O z vai ser de 0 até a esfera também. Então, o limite do z vai ser de 0 até a esfera, que é 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Ele que é o volume, né? Então, dz dy dx. Essa é só para essa primeira região, tá? Essa integral que eu escrevi. Só para essa região. Segunda integral agora, para a segunda região. Vou botar em outra cor aqui, para ficar mais claro. Mas, ó, a segunda região aqui agora. Essa aqui é a vermelha. Não, essa é a verde. Verde, aí agora azul. O x vai de 1 sobre raiz de 2 até 1. O y, ele vai de 0, tá? Não tem mais circunferência inferior aqui, é o 0 mesmo. Vai de 0 até da esfera de novo aqui. A de raio 1. Então, raiz de 1 menos x ao quadrado. O z, de novo, o z não muda nesse caso, né? O z vai de 0 até a esfera. 1 dz dy dx. É isso. E fecha o parênteses por causa do 4, né? Mas é isso. Eu não vou escrever de novo por preguiça. Eu acho que dá. Calma aí, deixa eu fazer aqui. Mas eu não vou escrever tudo não, vou copiar. Usar o cheat aqui do negócio. Volume de S vai ser 2 vezes. E aí eu copio aqui. Mas, ó, em cartesianas, por isso que ninguém faz cartesianas, porque fez esse negócio monstruoso que não faz sentido, né? Vamos copiar. Aí eu colo. Perfeito. Então vai ser esse aqui, mais... Aqui seria o azul, né? Eu ainda nem pintei ali. Calma aí. Deixa eu pintar de azul. Alguém acertou essa bomba? Não sei. Tem minhas dúvidas.
Eu não sei, honestamente. Eu acho que botaram para errar, né? Porque, meu Deus do céu, isso aqui não é de Deus, não. Não, é 2019.2. Faz uns 4 anos, 3 anos, 4 anos. Cara, então, as questões, tipo, os assuntos não, entendeu? Os assuntos são esses aqui. Eu não acho que vai ser, assim, eu não consigo afirmar, né? Eita, não dá pra, calma aí. Pronto. Olha aí que simples. E tem o parênteses do 2 aqui, né? Pronto, olha aí. Essa aqui é a resposta. Em cartesianos é isso aí. Acho que deu para entender, né? Tipo, não sei se ficou confuso alguma parte, mas é isso. Cartesianas é horrível. Não façam. Por isso que ninguém faz. Não sei nem porque eles pediram, não faz sentido. Mas vamos fazer em esféricas agora. Olha como vai ser legal. Esféricas é lindo. Porque isso aqui é uma esfera com um cone. Um cone é um ângulo fino, né, em esféricas. Um cone com centro na origem, né? Pelo menos. Mas vamos fazer em esféricas. Essa prova foi tenebrosa, mano. A questão 3 e 4 são realmente bem absurdas. Vamos lá. Letra B. Aí ele pede em esféricas. Olha o que acontece quando a gente passa o cone para esféricas. Eu lembro da equação do cone. O cone é c ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Quando tu passa para esféricas, z ao quadrado é ρ ao quadrado, cosseno ao quadrado, φ. X ao quadrado mais y ao quadrado não precisa do θ, né? Vai ficar ρ ao quadrado seno ao quadrado φ, né? Aquele cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado vai virar 1. Tu bota isso aqui em evidência, vai ficar só isso aqui, certo? O ρ, por definição, ele é positivo, então tu pode cortar ρ ao quadrado com ρ ao quadrado. Cosseno ao quadrado igual a seno ao quadrado. Então, cosseno igual a seno. Cosseno φ é igual a seno φ. Seno φ. Seno φ. O que implica que... Eu não botei o igual aqui, né? Não implica. Implica que a tangente de φ é igual a 1, o que implica que φ é igual a π sobre 4. Necessariamente, porque lembra que o φ, no máximo, ele varia de 0 a π, né? Então, não tem outro ângulo que a tangente é 1 sem ser π sobre 4 para esse intervalo, tá? Teria um ângulo negativo lá... Negativo não. Teria nesse quadrante aqui também, esse ângulo aqui, né? Tem esses dois ângulos, mas esse não conta, porque só vale nesse intervalo. Na real, seria nesse intervalo. O φ. Enfim. É isso. Então, o φ é isso aqui. A equação do cone em esféricas é um ângulo φ. Isso é incrível. Por vários motivos. O principal é que é uma constante. Então, a integral é fácil. E a da esfera, que é ρ ao quadrado, desculpa, x ao quadrado mais y ao quadrado mais c ao quadrado igual a 1, vai virar ρ ao quadrado igual a 1, que é ρ igual a 1. Certo? Como é que vai ficar? Nota que... Vamos voltar para a figurinha aqui. Opa. Cadê a figurinha, meu Deus? Que questão gigantesca. Na figurinha aqui, ó, ignora o cilindro, mas o volume a gente vai do cone até π sobre 2, certo? Esse volume é definido assim. A gente vai do cone até o π sobre 2, até o z igual a 0. Estou falando o φ, né? O φ de π sobre 4 até π sobre 2, né? Vai desse ângulo até o z igual a 0. O θ pode ser qualquer coisa e o ρ é só esfera, a limitação é esfera, é de 0 a esfera. Então, como é que fica a letra B? Vai ser de 0 a 2π. O φ vai ser de π sobre 4 a π sobre 2. E o ρ vai ser de 0 até 1, que é o raio da esfera. Ele quer o volume, então é... Ah, não, perdão. Tem um erro aqui, que é o seguinte. Ele não escreve assim, né? Ele escreve volume
S é igual a 2 vezes. Pronto, então só falta esse 2 aqui. 2 vezes essa integral. Seno φ de ρ de φ de θ. Perfeito? E é isso. Essa é a integral. Agora, a letra C. Deixa eu chegar aqui. Letra C é calcular o volume. Então, vamos fazer por esféricas. Eu não recomendo fazer cartesianas. Com certeza dá, né? Mas quem que é o maluco? Se tu chegou aqui, só fazer. Vamos lá, letra C. Calcular esse volume. Eu acho que eu vou só continuar daqui, né? Já tem a integral aqui. Dá para separar, né? Vai ser o volume. O volume S vai ser 2 vezes a integral de 0 a 2π de dθ vezes a integral de π sobre 4 até π sobre 2 de seno φ de φ vezes a integral de 1 até 2, de 0 até 1 de ρ ao quadrado. De ρ. Como foi que eu perdi? Por que parou em π sobre 2? Ou de ρ. O φ. É? O φ vai de π sobre 4 porque ele para até π sobre 2. Porque o Z é sempre positivo, certo? Vamos voltar para a figura aqui, calma aí. Uhum. Tu concorda? Beleza, então deixa eu escrever aqui, ó. O Z em esféricas, ele é ρ cosseno φ, certo? Tu concorda que o Z é positivo? Tu lembra, né, lá do cone e tal? Uhum. O Z é positivo. O cosseno só é positivo no intervalo de 0 a π. De 0 a π, né? O cosseno só é positivo de 0 a π sobre 2. Ah, tu botou no círculo trigonométrico. Pode ser. Ou tu pode analisar o gráfico também. Nesse caso, eu analisei o gráfico. Estou só provando no intervalo que é positivo. Seria de 0 a π sobre 2. Tá? Mas nesse caso, a gente varia do cone até π sobre 2. Deixa eu voltar para o gráfico aqui. Porque o cone corta aqui, né? Ó, tu quer o volume entre o cone... Não é entre o cone, né? Mas o φ variando do cone, que é um ângulo, φ, que é π sobre 4, até o π sobre 2, que é o Z igual a 0. Certo? Quando tu bota φ igual a π sobre 2, o Z dá 0, que é esse plano aqui inteiro. Uhum, entendi. Entendeu? É isso. Vamos resolver a integral. Vou apagar isso aqui. Tá lagando já, né? Então vai ficar 2 vezes essa primeira integral dá 2π, né? A segunda integral de seno é menos o cosseno de φ de π sobre 4 até π sobre 2 vezes a integral de ρ ao quadrado é ρ ao cubo sobre 3 de 0 até 1. Certo? Isso aqui dá 4π. Esse cara aqui, o cosseno de π sobre 2 é 0. O cosseno de π sobre 4 é 1 sobre raiz de 2. Só que tem esse menos e tem outro menos, então é menos 1 sobre raiz de 2. Certo? Vezes 1/3. Bota 0, dá 0. Isso aqui vai dar, menos com menos dá mais, 4π vezes 1 sobre raiz de 2. Tá lagando muito, né? Vezes 1 sobre 3. Isso aqui vai dar o 4, tu pode escrever como 2 vezes 2, e 2 sobre raiz de 2 é raiz de 2, então fica 2 raiz de 2 e sobre 3. Pronto. Deu para entender esse negócio do 4, mas enfim, é isso. Certo? 2 provas. Um pouquinho mais de 3 horas, né? Mas é normal. Tem que durar 2h30, então tá bom até. E aí, alguma dúvida nessa questão? Não. Não? Pronto, é isso.
Vocês querem que eu faça a questão de massa? Só para mostrar que é de boa. Acho que não vou nem resolver, mas é só mostrar mesmo. Calma aí. Beleza, beleza. Vou montar. Ver se eu acho aqui. Perfeito. Achei aqui. Ó, a questão é assim, eu não vou fazer nesse não que tá lagando muito. É um exemplo, né? Mas eu não sei se vai cair isso aqui, não. Mas se cair, é decorar a fórmula lá. O que importa é saber fazer todos os bagulhos. Isso aqui é só uma aplicação. Mas a ideia é a seguinte. A massa é a integral dupla, se for a placa, dupla, se for placa, mas enfim, dupla na região R de ρ de XYDA, isso aqui placa, sei lá, uma placa metálica, enfim, e aí cada ponto vai ter uma massa específica, né? Uma densidade, desculpa, dependendo do ponto aqui que tu tá, a densidade vai ser definida por essa função, e aí a integral dupla, a massa, né, da placa inteira, vai ser definida por essa integral dupla. É uma coisa que faz sentido. Mas se a gente estiver falando de um sólido, é o que acontece nessa questão, eu acho. Porque é um tetraedro, né? Então é um sólido. A massa pode ser definida também pela integral tripla, numa região espacial, né? De ρ de x, y, z, dv. Tá? Aí seria um sólido. Certo? Tanto faz. É meio que a mesma coisa. Então, uma placa, um sólido, enfim. Seria região no plano, né? E uma região no espaço. Enfim, essa é a formulinha. Nesse caso, a gente vai usar o do sólido, tá? Porque estamos no x, y, z. Como é que fica? A ideia é só tu escrever os limites de integração. O φ, ele dá. Opa, desculpa, não é φ, não, é ρ. O ρ, que é a densidade, né? Incidência. É igual das esféricas. Mas o ρ, x, y, z, é x mais y. X mais y. Ele dá aqui, ó, função. A densidade no ponto arbitrário aí, que é esse ponto aqui, é x mais y. É isso. Como é que fica a integral? É só tu fazer os planos coordenados, então x igual a 0, y igual a 0, z igual a 0, e esse plano aqui. Tá? Então vai ser um negocinho mais ou menos assim. Eu tenho aqui o y, o x, aqui o z. Tu pode fazer aqueles cortes, né? Se tu bota z igual a 0, x mais y igual a 1, é a reta mais ou menos assim. Se tu bota y igual a 0, x mais z igual a 1, y igual a 0, né? Vai ser uma reta mais ou menos assim. E se tu faz x igual a 0, y mais z igual a 1, vai ser uma reta mais ou menos assim. Então, no primeiro quadrante, porque a gente está nesse plano aqui, enfim, a gente vai ter esse tetraedro aqui, é o que ele está falando. Então, a gente tem que integrar nessa região. Tá? Vou só escrever os limites aqui, ver se vocês acompanham. Eu vou fazer nessa ordem aqui, só para ficar mais claro. Ó, dz, dy, dx. Tá? Então, o x entre constantes, o y como uma função de x e o z como uma função de xy. Tá? Ó, como é que vai ficar essa integral? A massa, nesse caso tem uma resposta, né? É uma massa, vai ser integral. O x vai variar de 0 a 1, tá? Vai ser da origem aqui até esse ponto 1, certo? De 0 até 1. O y, deixa eu até, o x vai variar de 0 a 1. O y, ele vai variar de 0, que é essa reta aqui, até essa outra reta, tá? Dá para ver isso? Então vai ser de 0 até essa reta aqui. Que reta é essa? A gente falou, né? X mais y igual a 1, quando z igual a 0. Então, o y isolado vai ser 1 menos x. Tá? Essa reta aqui com o y isolado é 1 menos x. E o próximo
a gente vai do plano z igual a zero até o plano que ele dá na questão, tá? Que seria esse triângulozinho maior aqui todo. Certo? Então, a gente vai de zero até esse outro plano. Se tu isolar o z no outro plano, 1 menos x menos y. 1 menos x menos y. E aí, o integrando é x mais y. Tu está fazendo na ordem dz, dy, dx. É só isso. Deu para entender? Região geral desse... Oi. Alô? Entendi o que tu fala. Não é. Então, tu tem que... Imagina esse plano aqui infinito, né? Ele infinito, a região que... É porque são 4 planos, né? Tu tem x igual a 0, y igual a 0 e z igual a 0. E tem esse outro plano aqui que ele dá. Mas a região que esses 4 planos delimitam, o sólido só tem um. É esse tetraedro aqui. O resto é tudo infinito. Certo? Para z negativo, para x negativo, para y negativo, vão ser coisas infinitas. Não é um sólido limitado. Entendeu? Vai ter espaço aberto assim. Certo? Mas é só isso aí. Aí é resolver isso aqui, né? Não sei se é fácil. Não lembro. Mas centro de massa também tem, né? Deixa eu... Mas aí é fórmula. Acho que tem professor que até dá diferente isso aí. Você pode dar uma revisada nas fórmulas que a gente usa. Em esférica, cilíndrica e tal, integral? Como assim fórmulas? Ah, tu tá falando a mudança de coordenadas? Ó. Revisãozinha aqui, ó. Polares. Minha letra é horrível, né? Vou fazer mais bonitinho. Polares. O sistema é x é igual a r cosseno θ, y igual a r seno θ. O jacobiano, o determinante do jacobiano vai ser r. Cilíndricas. O sistema é x igual a r cosseno θ, y igual a r seno θ e z é igual a z. O determinante da matriz jacobiana também é r. Esféricas. O sistema é x é igual a ρ, uma coisa importantíssima, tá? Ρ é completamente diferente de R. Posso falar sobre isso já, mas ρ não é R, tá? Tem professor que abusa a notação e faz esféricas com R, tipo, o jacobiano é R ao quadrado seno φ. Não é, tá? Não é R ao quadrado seno φ, é ρ ao quadrado seno φ. São diferentes. Já falou sobre isso. Cosseno θ, seno φ. O Y, se alguém quiser que eu fale, né? Não sei se... Opa, foi mal. Seno θ, seno φ. E o Z é igual a ρ cosseno φ. Eu vou botar uns detalhezinhos... deixa eu botar o jacobiano primeiro. Mas tem alguns detalhezinhos importantes. Aqui é ρ ao quadrado vezes seno φ, o jacobiano. Deixa eu ver se vocês falaram uma coisa. Herói demais, tá? Boa. Deixa eu... polares, coisas importantes. R é maior que 0, sempre. O θ varia entre 0 a 2π. Deixa eu botar esse 2π. Ou menos π até π, tá? Isso é relevante. Vocês querem que eu fale um pouquinho sobre isso aqui? Porque isso aqui é realmente diferente, tem uma diferença. Brevemente eu posso falar. Porque tem integrais que tu não consegue fazer aqui, tu só consegue fazer aqui. Vice-versa. Vou lembrar a vocês, mas por exemplo, se tu quer fazer uma integral de um ângulo aqui até um ângulo aqui, tá? Com essa variação do θ.
Estou sendo bem genérico, tá? Mas imagina que tu quer fazer uma integral para esse θ, de θ1 aqui até esse θ2, certo? Se tu usar esse limite, tu não vai conseguir, porque tu parte do zero e tu para no zero. Então, tu nunca vai... Ó, se tu usa de 0 a 2π, a tua variação é assim, né? Como é que tu vai fazer essa setinha aqui, ó? Não tem como. Entendeu? Não sei se dá para entender essa ideia, mas, ó, se tu faz ao contrário, ó, tu quer a mesma coisa. Vou botar aqui de novo. Ó. Aqui é o θ1, aqui é o θ2. Tu quer fazer de novo essa variação aqui. Certo? Se eu começo agora com esse intervalo aqui, de menos π até π, começa assim, né? Ele vem, começa aqui e para aqui. Nota que dá para fazer essa setinha aqui, ó. Tá vendo? Ele passa aqui, ó. Ele vem e chega aqui, ó. Dá para ver isso? Uma diferença sutil, só que muda tudo, ó. De 0 a 2π é bom, é útil, vai usar 99% das vezes, talvez, mas existem sim problemas que não dá para fazer assim. Vai ter que fazer com esse aqui, é a solução, né? Da mesma forma que se eu pegasse um ângulo aqui, 0 a 2π supriria, né? Porque ele faz esse cara. Mas aqui ele não faria, tá? No caso, Não é sentido. O sentido é sempre anti-horário. Pode ver a ordem das setinhas. É tudo anti-horário. É sempre anti-horário. A diferença é onde começa e acaba. Entendeu? O menos π a π, ele começa no negativo aqui, ó, que é o menos, no caso, é o menos π aqui, certo? E acaba no π. Entendeu? Ele começa nesse ponto. Deixa eu botar aqui o pontinho verde. Ó. Ele começa aqui. O 0 a 2π, ele começa já no positivo. Ele começa no 0 e para no 2π. Certo? Essa é a diferença. Então, se a tua variação do ângulo passa por onde tu começa e termina, não vai dar certo. Entendeu? Mesma coisa para esse outro caso aqui. Enfim, acho que deu para entender, né? Isso é um detalhe interessante. Que é bom saber isso aqui. Não sei se eu deixo assim isso aqui. Acho que ficou legal assim esse desenho, né? Beleza. Cilíndricas. Não tem muita coisa para falar de cilíndricas. É literalmente polares com Z. Realmente eu não sei muita coisa para falar de cilíndricas. É isso. É polares com Z. A mesma coisa aqui, tá? O R é maior que zero, enfim. R é maior que zero. Isso aqui tudo vale para os dois aqui. Vou até botar... Só até botar isso aqui mais para baixo. É a mesma coisa mesmo. E essa diferença de variação aqui de 0 a 2π e menos π a π não tem nada a ver com cilíndricas ou polares, porque só tem a ver com o plano, tá? O Z não interfere em nada nessa região geral, né? Mas esféricas é um pouco diferente. Esféricas é completamente diferente, né? Coisas relevantes de esféricas. Deixa eu pensar. Uma coisa importante aqui também. Detalhezinho. X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a R ao quadrado. Pronto. Coisa importante. Esféricas. O ρ é positivo também. Tá? O θ, acontece a mesma coisa com o θ, só que é muito mais incomum para esféricas, porque a gente não está interessado na região geral ali, não tem nada a ver, esféricas é muito diferente. Mas eu vou colocar aqui só para ficar claro, mas isso pode acontecer em esféricas também, não tem problema nenhum. Essa variação do θ ser diferente. E o φ, ele sempre vai ser de 0 a π. Tá? Por definição, é 0 a π. Não faz sentido ser maior do que π ou menor do que 0. É 0 a π. No caso, o máximo, tá? Isso aqui é a variação máxima. Obviamente, dependendo da questão, tu pode ser de 0 a π sobre 2, como já aconteceu, né? Enfim, mas a variação máxima é essa aqui, para o θ e para o φ. Outra coisa relevante, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado é igual a ρ ao quadrado. Tu pode fazer aqui, se quiser, ó, elevar esses caras aqui ao quadrado, né, elevar isso aqui tudo aqui ao quadrado e somar, vai dar φ ao quadrado. Esses dois aqui cancelam o cosseno com seno, vai dar 1. Depois seno com cosseno vai dar 1. Né? Então vai ficar só o ρ. Tá? Vou dar um pouquinho mais para cá. Outra coisa. Essas duas relações,
Nasce uma nova. Deixa eu ver se eu acho aqui. Calma aí. Me perdi agora. Aqui. É x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. Eu posso substituir isso aqui. Talvez tenha uma forma melhor de fazer isso, mas é isso aí. Não. Tem sim. Deixa eu fazer dessa outra forma. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado. E em esféricas, x ao quadrado mais y ao quadrado seria ρ ao quadrado seno ao quadrado φ. Certo? Todo mundo concorda, né? Isso aqui em cilíndricas e polares, aqui em esféricas. Essa relação aqui vale. Tá? Essa relação aqui é importante. Que eu vou até simplificar, eu vou tirar esses quadrados aqui. Então, claramente, R não é ρ. Tá? R é uma função de ρ e φ. Isso é relevante em algumas questões, mas é questão de definição mesmo. Por que eles estão juntos, hein? Vou apagar isso aqui. Mas é uma questão de definição. O ρ, ele é definido no R3, tá? Então é qualquer ponto do R3, é a distância de qualquer ponto do R3 para a origem. Tá? Então tu pega a coordenada aí x, y, z, de qualquer ponto do R3, a distância dessa coordenada para a origem é o ρ. O R, a definição não é essa. A definição do R, então vamos pensar no espaço e com cilíndricas, por exemplo, tu pega um ponto aleatório, pega um ponto arbitrário aqui do espaço, x, y, z, a distância que importa para o R é a da projeção no plano XZ, no plano XY, perdão. Tu vai projetar aqui no plano XY esse ponto, então vai ser, o novo ponto aqui vai ser, aqui é esse, o novo ponto vai ser XY0, tá? Projetando. O R vai ser esse cara aqui, isso é o R. E nesse outro, deixa eu botar aí embaixo, esse cara é o R e esse cara é o ρ. Entendeu? Essa é a diferença dos dois. Claramente não são diferentes, não são iguais. Então, é isso aí. Forma de densidade, massa e... Fábio. Oi. Eita, foi mal. Mas é que tem umas questões que, tipo, tem uma esfera dentro de outra esfera. Aí o ρ, ele meio que varia entre os raios de cada uma, não é isso? Ou não? Não, entre os raios, não. Não são os raios, não. Depende da questão. Tá falando como? Tipo, eu tenho uma esfera que é igual a 1 e a outra que é igual a 4. Aí tipo, o ρ então vai sim. de 1 a 2. Não, de 1 a 4. De 1 a... Oxente. De 1 a 4. Mas no raio da minha esfera não seria 2? Não, o raio é 4. Porque o ρ é a distância. Essa esfera aqui que tu falou é x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 16, certo? Não, eu falei como se fosse x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 4. Aí é a mesma coisa, entendi. Pronto, aí aqui seria 2, né? E aqui seria 4, entendi agora, é isso aí, tá certo. Não, aqui 4, pronto, é isso aí. Aí seria de 1 a 2, Boa. Sim, nesse caso sim, mas o detalhe aqui é que essas duas esferas são centradas na origem, né? Mas é porque, se tu fala esferas no geral, não está necessariamente certo, porque o centro não necessariamente é na origem. E se não for, não é. O que tu falou, não é exatamente o raio da esfera. Vai ser a função do ρ mesmo. Tem que ver lá como é que é. Cada questão é uma questão. Mas tem, por exemplo, tu tem uma esfera aqui. Deixa eu tentar desenhar isso. Tem uma esfera aqui, né? E aí imagina que tu tem outra esfera menor aqui, deslocada do centro, né? Sei lá, tu quer o volume... Não. Deixa eu fazer de outra forma, porque esse aqui nem faz sentido. Pronto, mais ou menos assim. Aí tu tem a intersecção aqui, né? Esfera deslocada, o centro seria esse ponto aqui, ó. Isso acontece, né? Aí tu quer o volume interior, as duas.
Enfim, acho que eu já vi uma questão dessa. Não é tão trivial, tu vai ter que fazer as limitações aí e tal. Mas deu para entender? Não é variando. Acho que nesse caso aqui tu teria que fazer duas integrais, né? Tem um ângulo φ aqui da intersecção. E aí tu teria que fazer do zero, do φ igual a zero até esse cara aqui, que seria o volume desse cara, e depois fazer desse pequenininho aqui. Enfim, é uma questão aleatória. Whatever. Mas é isso. Não. Cuidado. É complicado. Mas tentem achar as intersecções das coisas. Isso é a dica. Mas enfim, R é isso aqui. É relevante. É só uma provinha que R e Ô, V não são Fábio, iguais. Oi. tu pode dar uma revisada sobre quando pede massa, densidade, velocidade, aquelas fórmulas. Pô, honestamente, eu não sei muito isso, não. Sendo bem honesto, assim, eu não. Tipo, eu sei que. Tipo, densidade não tem fórmula, né? É uma função.